Geralmente é depois que a pessoa ela já teve filho, né? Que vai ali gerando uma flacidez maior. Então, assim, após os 35 anos, e aí infinitamente, né? Pode estar fazendo, não tem um limite de De idade. idade, né? E aí, dentro do tratamento de rejuvenescimento, nós temos os preenchedores, que é a base de ácido hialurônico, né? Que o pessoal conhece muito para fazer preenchimento labial. Então, a gente usa também para fazer o preenchimento, né, na região íntima. Os bioestimuladores de colágeno, que é para aquela pessoa que tem já uma flacidez, né, mais acentuada, então a gente vai tratar estimulando o colágeno. E tem também o que a gente já trata há bastante tempo, que são os clareamentos íntimos, porque a região íntima ela também vai ficando com aspecto escurecido.